Aleluia, louvado seja Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo esse devocional, mas esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques e nós estamos nesta jornada lendo e meditando a carta que o apóstolo Paulo escreveu primeiro aos Tessalonicenses, e nós estamos no capítulo 3 e hoje a nossa leitura é capítulo 3, versículos 7 ao 13, certo? Se você puder pegar a sua Bíblia, eu falo isso sempre, pegue a sua Bíblia para ler, se não, você acompanha. É muito bom saber que você está aqui e que você vai deixar o seu gostei ou o seu não gostei, você é livre para isso, não é? E também, se desejar, vai compartilhar e vai deixar um comentário. É muito bom receber o seu comentário, receber o seu a paz do Senhor, o seu bom dia, o seu gostei, o seu não gostei, né? E também se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Nós vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes eu quero adorar o Senhor. Tem um louvor que eu gravei há algum tempo e ele diz assim, ó: na jornada cruel desta vida, muitos perigos encontrei na viagem pra cidade santa. Muitos valados achei, mas encontrei com Jesus, grande amigo, fiel Ele é. A Ele conto minha dor, Jesus me conforta e me dá o seu amor. Encontrei um amigo fiel, encontrei um amigo fiel, encontrei um amigo fiel. Ele é meu Jesus. Nos momentos difíceis da vida, quando fico sozinha a pensar, em Jesus eu tenho segurança, porque sei que tudo Ele é capaz. Nas maiores tempestades, sua meiga voz eu posso ouvir. Jesus está sempre ao meu lado, por isso eu espero chegar no porvir. Encontrei um amigo fiel, encontrei um amigo fiel, encontrei um amigo fiel. Ele é meu Jesus. Nos problemas e lutas da vida, no cuidado que me faz chorar, eu entrego nas mãos do Senhor, e o mais Ele tudo fará. Bem-aventurado é quem em Jesus Cristo confiar. Jesus é o amigo fiel, Ele é mais chegado que o meu próprio irmão. Encontrei um amigo fiel, encontrei um amigo fiel, encontrei um amigo fiel. Ele é meu Jesus. Aleluia. Vamos à nossa leitura. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 ao versículo 13. Então, diz assim:
Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer com caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aqui encerra o capítulo 13, o capítulo 3 de 1 aos Tessalonicenses, nesse versículo 13. E nós encontramos aqui, em todo esse capítulo, uma coisa maravilhosa, o cuidado do apóstolo Paulo para com aqueles irmãos ali em Tessalônica. E agora aqui nesse versículo 7, porque o versículo 6 encerrou dizendo, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Porque Timóteo retorna daquela viagem que ele fez para ir animar os irmãos e saber notícia, e ele está retornando e trazendo notícias e notícias boas para Paulo. E aí continua assim, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós. Por quê? Porque a notícia que veio é que eles estavam firmes, fiéis. Foram notícias maravilhosas e isso alegrou o apóstolo Paulo. Como nós, quando recebemos notícia de alguém, que são notícias, está bem, graças a Deus está firme na fé, graças a Deus está bem de saúde, graças a Deus foi curado daquela enfermidade, nós nos alegramos, não é assim? E Paulo não é diferente, ele se alegra com aquela boa notícia. E isso é maravilhoso entender, porque olha só, algumas pessoas se convertem a Deus com a esperança de não ter sofrimento, não é verdade? Mas o sofrimento vem para nos fortalecer. Nós falamos isso ontem. E agora, Paulo recebe essa notícia tão maravilhosa, porque durante períodos de perseguição ou opressão, os crentes devem se encorajar mutuamente. Foi isso que Paulo fez quando envia Timóteo lá. E quando recebe a notícia maravilhosa, isso é um presente de Deus para a vida de Paulo. E ele continua aqui, Por essa razão, irmãos, ficamos consolados. Por essa razão de quê? Por saber notícias boas de vocês. Porque agora vivemos, se estás firmes do Senhor. Como que ele diz assim? Eu estava preocupado. Isso estava tirando a minha paz. Mas agora que nós temos notícia boa de vocês, nós vivemos sabendo que estás firmes no Senhor. Isso é maravilhoso, porque aí ele diz assim, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. Aí ele fala assim, porque ele pergunta aqui no versículo 5, porque que ação de graça poderemos dar a Deus? Aí no versículo 9, o versículo 10 ele diz, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Essa será a nossa ação de graça? Sim, será a nossa ação de graça. Por quê? Porque nós vamos agradecer a Deus. É muito maravilhoso agradecer a Deus as bênçãos que nós recebemos. E nós aprendemos aqui nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, nesse capítulo 3, esse versículo 10, essa expressão,
essa palavra de Paulo dizendo, orando por vós, orando, agradecendo a Deus, isso é maravilhoso. E aí, a gente encontra que essa passagem aqui que nós estamos lendo hoje, meditando, é interessante, que nos ensina que nós devemos notar as expressões de sentimento cristão que enchem as cartas de Paulo. Olha só, o que é que vale a pena fazer? Uma lista de todas elas. Vamos lá. Aqui no versículo 8, o que é que diz o versículo 8? Porque agora vivemos, se estás firme do Senhor. Está uma profunda, é comovente isso, porque ele está dizendo agora sim, agora nós vivemos, se estás firmes no Senhor. Então, a nossa vida está melhor, porque nós sabemos que o nosso trabalho não foi vão. Vocês estão firmes diante do Senhor. Vivemos se estás firmes no Senhor. Aí tem uma pergunta. Será que nós falamos assim também? Será que nós nos alegramos também quando nós vemos que alguém está firme no Senhor? Ai, irmã, será que alguém fica triste? Eu não sei. Mas nós devemos nos alegrar quando vemos que alguém está mais firme ainda. Quando nós ouvimos dizer assim, fulano agora está vivendo uma vida de oração, fulano agora está sendo usado por Deus através da palavra, está pregando melhor, está cantando melhor, está evangelizando melhor. Isso nós devemos nos alegrar diante do Senhor e orar mais por aquele irmão. Nos versículos 12 e 13, olha o que diz aqui. E o Senhor vos aumente e faça crescer com caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O que é que a gente encontra aqui? Nós temos aqui uma pequena, mas muito preciosa oração. Isso é uma oração maravilhosa. Somos nós irrepreensíveis em santidade? Não, nós não somos, mas nós estamos buscando. Olha o que diz aqui, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus. Isso era uma oração de Paulo para com aqueles irmãos. Eles iam continuar orando por eles. Isso é maravilhoso, orar uns pelos outros, fortalecendo e animando a vida desses irmãos. Nesse capítulo, a expressão vossa fé, olha só, ocorre 5 vezes. Prestou atenção? Olha só. Timóteo foi enviado por Paulo para fortalecer a fé desses irmãos. É o versículo 2, que diz assim, ó. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho, para vos exortar acerca da vossa fé. Né? Aí diz aqui, ó. Há receio de que a fé ceda com a tentação. Sim, isso está no versículo 5 desse capítulo 3. Há boas notícias da fé que opera pelo amor, no versículo 6. O versículo 6 é quando Timóteo volta dando notícia daqueles irmãos que ele foi lá animar a fé daqueles irmãos enviado por Paulo. Esse é o nosso capítulo 3 de 1 aos Tessalonicenses. Nós estamos meditando hoje do versículo 7 ao versículo 13. E aí nós encontramos aqui, ó. Estas notícias alegram o apóstolo Paulo nas suas tribulações. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está passando por tribulações, mas isso alegra ele, esses testemunhos, isso fortalece ele. Quantas vezes nós estamos até meio desanimados quando ouvimos o testemunho de alguém? Ouvimos alguém dizendo assim, olha, naquele dia que eu vi o seu vídeo, eu fui alimentado, eu fiquei feliz, que coisa boa, falou comigo. Isso é maravilhoso receber um comentário desse, mas é tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Ele desejava ver os irmãos e aperfeiçoar o que faltava na fé deles. É o versículo de número 10. Orando abundantemente dia e noite,
Isso é o que Paulo fazia. E ele manda dizer, para possamos ver o vosso rosto e supramos o que... A oração de Paulo era o desejo que ele tinha de rever aqueles irmãos. E ele continuava orando por aqueles irmãos. Então, de tudo o que aprendemos, que coisa preciosa é a fé, que tenra planta é. A fé, nós precisamos cultivar a nossa fé em oração. Isso é maravilhoso. Então, nós encerramos o capítulo 3 e amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui nesse lendo e meditando primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos começar amanhã, se o Senhor nos permitir. Então, a minha oração hoje é que essa palavra fique no seu coração. Medite, volte a ler, leia esse capítulo todo de 1 aos Tessalonicenses, e essa foi a nossa meditação nessa manhã de bênção e de vitória. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos dê um dia feliz, um dia de respostas, um dia de glorificarmos ainda mais o nome do Senhor, e vamos continuar orando uns pelos outros. Deus nos abençoe.